O filme espanhol de Pedro Almodóvar, Mães Paralelas, disponível nas plataformas de streaming. Este filme conta a história de duas mães solo que se conhecem em um quarto de hospital, no momento que esperam dar à luz. Daí, as duas travam fortes vínculos que mudará a família de ambas. Olá, turma! Estamos aqui no nosso curso de Novas Famílias, Multiparentalidade e Parentalidade Socioafetiva, iniciando o nosso módulo 7. E hoje vamos adentrar no assunto sobre parentalidade socioafetiva. Iniciamos falando que agora, após conversarmos em módulos anteriores sobre a evolução da família, da filiação e do reconhecimento dos filhos, podemos nos aprofundar no tema da socioafetividade, que nada mais é do que a filiação não baseada no fator biológico. A verdade afetiva não se confunde com a registral e nem com a biológica. A Constituição Federal, em seu artigo 227, parágrafo 6º, alicerça a filiação socioafetiva como elemento de origem social. No Brasil, a construção social da socioafetividade remonta de alguns anos atrás. Tínhamos conhecimento de pessoas que eram criadas como filho em algumas famílias. O conflito acontecia porque, até bem pouco tempo, não havia segurança jurídica nessas relações. Nem de forma voluntária essa filiação poderia ser reconhecida e ter o tratamento igualitário. Não podemos deixar de citar, pessoal, o julgamento do recurso extraordinário 898.060 em Santa Catarina, em 2016, sobre o regime da repercussão geral, considerado marco para o direito das famílias brasileiro, em especial para a legitimação de todas as formas de família e filiação existentes no plano fático, mas que não encontravam guarida na legislação. Explicando, repercussão geral se dá quando um tribunal superior, STF ou STJ, por exemplo, decide sobre questões relevantes de cunho político, social ou econômico e que tem efeitos para todos os outros julgadores inferiores. Voltando ao caso comentado, foram reconhecidos efeitos jurídicos para o fenômeno da multiparentalidade no Brasil, ou seja, a possibilidade de existência concomitante de vínculos de filiação biológicos e afetivos. Isso quer dizer que podemos ter na certidão de nascimento o nome do pai ou da mãe afetiva, juntamente com o biológico. Com base nesse julgamento, foi firmado a tese de repercussão geral 622, nos seguintes termos: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo da filiação concomitantemente baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Os requisitos para que haja a constituição da socioafetividade são fatos jurídicos, ou seja, critérios subjetivos, mas que são facilmente identificáveis. São eles: tratamento, quando a pessoa é tratada como filho; nome, quando o nome é reconhecido como nome da família de afeto; e reputação, o filho é reconhecido socialmente por todos como filho. Os filhos que não têm o reconhecimento da parentalidade de forma voluntária podem se valer da ação de investigação de paternidade ou maternidade, de forma oficiosa, por meio da Lei nº 8.560 de 1992, a Lei de Investigação de Paternidade. No seu artigo 4º, versa que, se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias a notificação judicial ou negar a alegada paternidade, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Também precisamos comentar o parágrafo 2º, que diz o seguinte: a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Bom, sendo assim, aquele que se negar ou dificultar se submeter à prova científica da paternidade ou maternidade será considerado legalmente pai ou mãe, pois essa lei, apesar de se chamar investigação de paternidade, deve ser usada no âmbito da parentalidade. Você deve estar se perguntando, mas por que averiguar a maternidade
se ela cientificamente é uma certeza. Podemos citar casos de troca de bebês em maternidade, que inclusive vemos muito na mídia. Daí, nesses casos, preciso fazer o exame para determinar a origem biológica da maternidade. A ação de investigação de paternidade também poderá ser arguída após a morte, a gente chama pós-morte, pelo filho. E caso não haja material genético a ser examinado, o juiz pode solicitar o teste de pareamento genético com os parentes consanguíneos que estiverem vivos. Precisamos esclarecer que a sentença que reconhece a paternidade ou a maternidade de forma judicial pós-morte retroage à data do óbito, com todos os efeitos patrimoniais e sucessórios. Ou seja, a pessoa se torna filho legítima com todos os seus direitos, mesmo os pais já estando mortos e com data anterior. A desconstituição da parentalidade poderá se dar por meio de ação negatória de paternidade, que pode ser proposta pelo filho e pelos pais. Nessa ação, alguma das partes deseja retirar o nome paterno ou materno da certidão de nascimento, por motivos afetivos. É preciso que haja um processo, que o filho seja maior de idade, que haja um motivo sólido e que o juiz decida se retira o nome ou não. Como podem ver, já estamos por aqui demonstrando o que provocamos nos nossos primeiros módulos. Vocês sabem que podemos ter o nome de 2 pais ou de 2 mães na nossa certidão de nascimento? Bem, estamos terminando nossa aula de hoje e não deixem de estudar pelo material fornecido no ambiente do aluno. Até a próxima aula.